revista Plano Brasília inicia hoje suas entrevistas com os candidatos ao governo do Distrito Federal. Nessa primeira entrevista vamos falar com o candidato Agnello Queiroz, do PT, que está aqui em nossos estúdios. Nós vamos iniciar nossa entrevista perguntando para o Agnello, em função das pesquisas, em função do quadro atual eleitoral, assim, qual seria a sua primeira decisão ao assumir o GDF, caso o senhor seja eleito no domingo, dia 3? Olha, essa pergunta é muito importante e eu não tenho dúvida nenhuma. A primeira medida, que não é comum, mas eu já me comprometi publicamente com a nossa população, eu serei o secretário de saúde, sendo governador. No mesmo dia eu assumo a Secretaria de Saúde, entro com a minha equipe com força, porque eu vou fazer isso na transição, um diagnóstico detalhado para tomar medidas emergenciais para colocar a nossa saúde pública de pé, porque hoje ela está na UTI. Então nós vamos entrar repondo os medicamentos, equipamentos, uma série de pequenas obras e mudanças pequenas que põem em funcionamento o serviço para que de tal maneira volte a operar rapidamente, tenha condições de desobstruir os leitos que estão ocupados, né? De tal maneira que possa aumentar os leitos de UTI, enfim, são medidas emergenciais em todas as áreas do Distrito Federal. Digo isso que é emergencial porque em seguida nós faremos também uma mudança mais estrutural na saúde pública, que implica, né, por isso que eu preciso ficar apenas uns 2, 3 meses no máximo, porque depois nós vamos fazer uma mudança mais estrutural, porque nesse primeiro dia eu já vou anunciar a contratação de novos profissionais para o programa Saúde da Família, né, que é o Saúde em Casa. Nós vamos fazer para ter cobertura universal, 400 equipes em todo o Distrito Federal. Vou anunciar a construção das unidades de pronto atendimento em todas as cidades do Distrito Federal, já vendo o local e já anunciando para fazer licitação dessas unidades intermediárias de saúde, de tal maneira que o cidadão terá uma assistência 24 horas por dia, qualquer hora do dia ou da noite, para qualquer atendimento de baixa e média complexidade. Com isso, essas duas medidas da atenção básica e das UPAs, nós vamos diminuir o fluxo para o hospital. Quando diminuir o fluxo para o hospital, eu vou tratar quem vai para o hospital, são os casos mais graves e encaminhados, vou poder atender de forma adequada. A Flávia tem uma pergunta. Candidato, uma das principais promessas da coligação adversária da coligação do Roriz é a criação de novas cidades no DF, absorvendo municípios em torno e regularizando bairros que já estão em situação irregular. Qual a proposta que o senhor tem para resolver os problemas de falta de habitação no Distrito Federal, gerado, entre outros motivos, pela superlotação do entorno, superpopulação? Nós precisamos ter botar em funcionamento as políticas públicas no Distrito Federal, de forma planejada, organizada, que assegure desenvolvimento, atendimento às demandas do nosso povo e, ao mesmo tempo, garantindo boas condições de vida, qualidade e também a preservação do meio ambiente. Como é que você faz isso, por exemplo, na habitação? Eu tenho um plano de habitação de construir 100 mil unidades habitacionais, para atender toda a demanda reprimida hoje no Distrito Federal. Para isso, construindo casas e apartamentos, implantando no Distrito Federal o programa Minha Casa Minha Vida, de tal maneira que essas casas, na hora que o cidadão receber o seu apartamento ou sua casa, ele recebe com a escritura, recebe com infraestrutura, com água, esgoto, calçamento, transporte perto da sua casa. Então, condições de habitação. Essa é a forma. Não adianta prosseguir com a política do meu adversário, que é a política de estimular a ilegalidade, da bagunça, da irresponsabilidade, da corrupção, do inchaço,
deixando pessoas que passam às vezes 10 anos para depois ter acesso à infraestrutura, roubando dessas pessoas o seu momento mais produtivo, que podia ter sua habitação com seu filho com dignidade, em áreas absolutamente com infraestrutura. Essa fase já passou, o povo do Distrito Federal não aceita mais isso e quer construir um novo caminho para o Distrito Federal, de tal maneira que as políticas, não só de habitação, mas também de saúde, educação e transporte público, né, de diminuição de desigualdade, faça parte da política central do nosso governo. Então, Agnello, o senhor fala sobre a prioridade primeira, né, seria na saúde, e tem, é evidente que há outros problemas a serem atacados, se não imediatamente, quase isso. Tem uma questão do lixão. O lixão é um problema grave em Brasília, né? O governador atual anunciou que vai comprar um incinerador de lixo. E houve uma reação de vários setores da sociedade, inclusive dos catadores de lixo, que exigem tratamento digno do trabalho deles. Existem outras opções antes do incinerador, que também, além de ser uma tecnologia muito cara, traz problemas de poluição e etc. Então, assim, como é que o senhor está pensando em tratar a questão do lixo, a questão da coleta seletiva, etc.? Como é que o seu governo tratará isso? Essa questão aqui dos resíduos sólidos é uma das vergonhas da falta de política, de seriedade e compromisso com o nosso povo, desse grupo que está aí há 14 anos. Um exemplo disso é deixar, não aproveitar a questão dos resíduos sólidos, que hoje é riqueza, isso é dinheiro, é oportunidades para o nosso povo, por um lado, tá? E por outro, deixar as pessoas trabalhando em condições absolutamente desumanas. Absolutamente desumanas. Eu vou acabar com esse lixão, mas para isso nós vamos fazer a coleta seletiva. Essa cidade é a cidade da civilidade, o Distrito Federal. A nossa população, se você mobilizar todo mundo, grande parte hoje já faz a coleta seletiva, infelizmente, coleta em sacos separados, entrega ao caminhão, né, que faz a coleta, e eles misturam todo. Isso é um absurdo, Nós vamos, de fato, fazer a coleta seletiva, toda a parte passível de reciclagem. Isso vai servir para várias, né, empresas de reciclagem, dando oportunidade de prosperidade para todos os nossos catadores, né? E tendo condições de ter uma vida absolutamente digna, né? E isso fazendo com que aproveite todo esse material que possa ser reciclado, né? E dá, obviamente, uma destinação que tem que ser a recuperação de toda aquela área, né, que está degradada do próprio lixão, e discutir um formato, né, que os resíduos que são orgânicos, etc., que você tem que dar uma outra destinação né, que pode ser com aterros ou outras sanitários, existe a tecnologia preparados, aterro sanitário, né? Preparados, porque isso aí são preparados, que recebem adequadamente, e outras tecnologias que estão disponíveis, então vamos debater com a sociedade. O importante é a visão, é a concepção que nós devemos ter no tratamento do resíduo sólido.